Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao site da Universidade do Logista. Nós aqui é a primeira live pública da Universidade do Logista, né? Nós já temos algumas mais direcionadas para os alunos diretamente da universidade. E essa está sendo a primeira que a gente está abrindo aqui. E estou trazendo aqui alguns convidados bem interessantes que vão agregar bastante aqui, bastante conteúdo para você. Para você que é aluno ou para você que não é aluno aí. Você está me ouvindo bem? Vou pedir para você aqui no canto inferior da página um campinho de chat. Tá? Você consegue ali deixar sua mensagem e ter essa interação com a gente aqui. Deixa eu tirar aqui, vou mostrar aqui para vocês. Boa noite aqui. E eu trouxe aqui um convidado que é muito especial, um cara que é bacana. São dois convidados hoje, tá? Uma fase de muita chuva aqui em São Paulo aqui. Tem um que está preso aqui na chuva, daqui a pouco. Mas eu quero apresentar o Diógenes, parceiro de negócios aí. É uma pessoa que eu confio bastante, é um grande parceiro de negócio, uma pessoa que eu admiro bastante. Apresenta aí, a bola está contigo. Maravilha, Reinaldo, obrigado aí pelo convite, né? Tá todo mundo ouvindo bem? Se não tiver, dá o toque aí pro Reinaldo, que aí ele me dá o toque aqui também, tá? Às vezes eu vou olhar para vocês, às vezes eu vou olhar para o lado, porque a gente está se vendo aqui também, né? Mas é uma honra, obrigado por esse convite, né, Reinaldo? Pela oportunidade de bater esse papo aqui com você. Sou Diógenes Nunes, diretor de franquias da VES Contabilidade, franquias, né? Modelo de franquias aí de contabilidade, também CEO do Exponencial Group, ou seja, Exponencial Cursos, que a gente já está inaugurando a primeira unidade própria aqui no Buritis, em Belo Horizonte, e Exponencial Franchise, uma consultoria de formatação de franquias. Trabalho aí com franquias já há 15 anos, e nesse caminho nosso aí de franquia e varejo, tive a honra de conhecer esse grande amigo, que a gente já, né, não só troca ideia praticamente todo dia, mas se encontra aí muitas vezes também. Já, né, o Reinaldo já me visitou aqui, já visitei ele em São Paulo, na região aí também onde ele mora, no Rio Claro. Então, vamos juntos aí. Obrigado, conta comigo, vamos tentar esclarecer as dúvidas, também passar bastante conteúdo aí para vocês aí, e também falar as dores, as alegrias, né, para que a gente possa evoluir e vocês tenham bons aprendizados. Legal, isso aí. Diógenes, é uma honra para mim, viu? Aqui você é uma pessoa que eu confio. Eu tenho um ditado que eu gosto bastante, eu venho buscado aplicar de uma forma bem forte. E é aquele, você é a média das 5 pessoas com quem você vai. E o Diógenes, eu já encontrei ele em várias feiras, ter a empresa nova dele. Cara, todo bate-papo informal que a gente tem, aprendo muita coisa com ele sempre, eu tenho certeza que é um cara que vai bastante aí na Universidade de Logística também. Então, tem o João, tá? Daqui a pouco aí, eu pego pela surpresa que estão bem fortes em São Paulo agora, daqui a pouco está entrando com a gente aí para participar também, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, só para a gente começar a ter uma sequência de tá? Deixa eu pegar aqui. O Diógenes falou que é na alegria e nas dores, né? Que a gente tem que compartilhar também. Inclusive, o título aqui é um título que pega bastante a questão da dor, né? Então, ou seja, você pega os 10 passos para falir sua loja própria ou franquia rapidamente. A gente coloca 10 passos para você aumentar o seu faturamento, 10 passos para isso, 10 passos para aquilo. As pessoas tendem a deixar passar batido. Você começa a trabalhar na dor que aquela pessoa tem. Ou seja, ninguém quer falir a loja de franquia. Então, a ideia é justamente trazer esse conteúdo aqui. Esse conteúdo está sendo entregue para os alunos da universidade. Então, evidentemente, planejamento estratégico. Aqui eu estou tendo um retorno do meu som. O que pode estar acontecendo? Manda para mim sua mensagem, você que está assistindo aí. O Thiago, pode botar no chat. Tá bom. Legal. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, é uma estratégia de logística. Simplista, que eu gosto de falar.
elencou aqui alguns pontos bem interessantes para que a gente possa loja aí, muito rápida, né? Loja própria, e esses passos aí, simples direitinho. Se você tiver alguma coisa para compartilhar com a gente, alguém chamou aqui. Oi? Chamou? Não? Oi, eu estava ouvindo você falar no tópico, né, da questão de fechar a loja. Não, tranquilo. Mas é que... a gente pegou 10 pontos aqui, algumas coisas fechamento para essas lojas. O primeiro ponto é fechar a loja pontualmente no horário. Pontualmente. A pessoa está no shopping 10 horas a loja. Ou se a pessoa está no shopping, fecha 6 horas todo dia ali, aquela loja fechada. Por que eu coloquei esse ponto aqui? O que acontece? Quando você vai durante muito tempo, é uma coisa que é muito. Você está entrando na loja, e você está todo mundo concentrado. Eles não querem. Então, uma coisa que é você ter atenção de não simplesmente fechar a sua loja, não, tem que fechar para casa, porque eu preciso. Diógenes. Oi. Eu passo a bola para você. Eu acho que deve ter alguma outra janela, algum outro navegador que está aberto na live. Só dá uma olhada depois, por favor. Aqui em mim? Isso, algum computador. Não, tá só eu e você aqui mesmo. Não tem nenhuma outra guia? Não. Eu tô te ouvindo com alguns cortes, entendeu? Entendi. Não, mas tranquilo. Vamos lá. Vamos em frente. Bom, você está falando sobre fechamento de loja, né? Isso. Vamos lá. Entendi. Seguinte, isso no mercado principalmente a gente falando, né, de redes de franquias, onde a pessoa ela tem a percepção da marca, isso é um problema grande. Principalmente quando você já vai naquelas lojas, às vezes você está consumindo num shopping, e aí você vai naquela loja, você já vê os funcionários, nem precisa ser 9h55. Eu começo a ver o movimento de fechamento, mais ou menos, 9h30 da noite, assim. Né? 9h30 já começa o movimento de fechamento, e aí você tem os funcionários já recolhendo, e você, como consumidor, qual é a impressão que você tem? Você tem a impressão que aquilo ali ninguém quer te atender. Né? Aquilo ali, você está perdendo a oportunidade de trabalhar com o seu público. Então, assim, o que acontece? Quando a gente pensa em redes de franquia e padronização, essa parte de fechamento de loja, horário de fechamento de loja, ela é primordial. Por quê? Você tem que deixar, o shopping ele exige que as lojas fecham às 10 horas, mas, claro, você tem que atender até o último cliente, né? Você tem que atender até o cliente sair da sua loja. Ele vai entrar na sua loja, por exemplo, às 10 horas, porque 10h01 você está fechando a porta, mas você vai atender ele até fazer com que ele tenha, né, o desejo satisfeito, né, compra satisfeita. Muitas vezes a gente ouve isso, assim, a gente vê na internet, nas redes sociais, né, eu fui na loja Havaianas, eu estou dando um exemplo, tá, não é que aconteça isso na marca, tá, é porque são grandes marcas. Eu fui numa loja, não vou citar nomes, então eu vou falar, né, fui numa loja X de calçados, e essa loja foi uma experiência de compra sensacional. Tive o prazer de comprar, eles me atenderam super bem. E aí vai na mesma loja, da mesma marca, num outro local, num outro ambiente. O que acontece? Fui mal atendido, saí do horário, fui praticamente expulso da loja. Por que isso? Por que acontece isso? Provavelmente, óbvio, a gente tem vários fatores, mas o fator principal, a gente pegando, né, primeiro, dentro da loja, é a gestão daquela loja, a gestão daquela equipe. E o segundo fator, e aí olhando em rede,
que seria para a parte do franchise, porque é uma mesma marca, mas são lojas diferentes, com donos diferentes, gerentes, operadores diferentes, é a parte da gestão da franquia, da franqueadora. Né? Então, a gente tem que garantir, para que não aconteça essa questão do fechamento antecipado e a gente fique com essa má impressão, né, de que não foi bem atendido e você não volta naquela loja, né? Você não volta naquela loja, a gente tem que ter, primeiro, dentro da loja, gestão das pessoas ali, dos vendedores, e deixar isso bem claro, né? Isso tem que estar manualizado, tem que estar escrito, atender o cliente bem até as 10 horas, e ao mesmo tempo, se é uma marca de rede de franquias, a gestão da franqueadora, ou seja, um consultor de campo que vai avaliar isso, uma pessoa que vai fazer um cliente oculto, que vai avaliar se isso está acontecendo na rede. E aí você vai começar a melhorar esse ponto, tanto dentro da loja, quanto fora da loja, com relação à gestão da rede. E assim, pensando em qualquer loja, né, a gente está pensando em qualquer produto, quantas vezes o seu cliente volta na sua loja? Isso é importante, né? Se ele for uma vez no ano, provavelmente você tem um problema grande. Mas se ele for 4, 5, 6, 7 vezes no ano consumir o seu produto, você está com uma solução. Não é igual na Disney, né? Se a gente fizer uma pergunta, quantas vezes você vai na Disney? Quantas vezes você puder, quantas vezes você conseguir, você vai estar lá na Disney. 70% das pessoas que vão na Disney já foram pelo menos uma vez. Então é a recorrência. Agora imagina, a pessoa vai na Disney, né? Tá chegando, embora porque a Disney todo dia é uma festa, né? Então, assim, por volta, eu tive a oportunidade de ir, mas há muito tempo atrás, até já estou querendo retornar, só fui uma vez, eu fui em 97. Depois tive a oportunidade de consumir os livros, né? Tem vários livros aqui no Brasil que falam sobre a Disney, sobre a maneira de atendimento da Disney. A Disney é o seguinte, dentro da Disney é uma festa, fora da Disney, aliás, fora que eu estou dizendo, nos bastidores, né? A Disney tem túneis realmente subterrâneos que as pessoas passam para ir, e lá é uma bagunça mesmo, porque é ali que tem que estar a bagunça. Agora, no ambiente do parque, dos parques, é uma festa, é tudo muito limpo. E assim, às 4 horas da tarde, nos parques da Disney, começa a festa, mais ainda, né? Tem o desfile dos carros. Então, isso é recorrência. E você fica lá, se você está dentro do parque, eles não fazem um movimento de te mandar embora. Ah, fechou o parque, vamos embora. Não, porque todo mundo que está lá, né, inclusive brasileiros, eles querem consumir até o final aquela experiência. Então, na verdade, eles criam maneiras de fazer com que o cliente lá, ele vá indo embora, né? Desliga uma atração, desliga uma outra, vai orientando de maneira bem tranquila, ó, você, essa aqui já terminou, mas ainda tem aquela ali. Restaurantes ainda estão abertos para as pessoas comerem, aquele de última hora, esquecidinho, né, que precisa comer para ir depois para o hotel, apesar que nos hotéis da Disney também tem uma ampla praça de alimentação. Então, assim, é muito importante esse cuidado. Eu tenho uma experiência de varejo, né, bom, a gente que é de varejo, a gente começa no varejo e vai até o fim. Eu trabalhei na loja da TIM, na época era TIM Maxitel, no BH Shopping. Eu era atendente mesmo ali, fazia venda de celular, novas contas. Eu sou da época do, a gente não pode nem falar o aparelho, né, o 3320, né, que era da Nokia, aquele que você botava em pezinho e ele andava, da tecnologia TDMA, nem essa tecnologia de chip ainda, era anterior. Mas pelo menos eles funcionavam bem, pegavam em qualquer lugar, né? Isso era um bom quesito aí. E eu sou de uma época que a gente fazia, até hoje é assim, mas naquela época era mais acirrada, tinha menos concorrência e não tinha Skype, não tinha Hangout, não tinha WhatsApp para fazer as ligações também e esse movimento. E eu atendi o cliente, às vezes, a gente fazia conversão, que era migrar da Telemig celular para TIM Maxitel. E aí, chegava um cliente, 9h58 para fazer essa migração. Resultado? Sorriso no rosto, alegria, porque além de você estar, né, ganhando a sua comissão, você está atendendo um novo cliente que está vindo para a sua empresa. E a gente ficava lá, às vezes, até 11h30, meia-noite, fazendo essa conversão. Porque não era facinho bota um número no chip, trocou o chip, não. Você tinha que entrar em 3 sistemas, BCB, Slim, 3 sistemas da TIM para você fazer o telefone funcionar, porque o cliente quer sair com o número da loja, porque senão ele não faz a migração, não. Não fazia naquela época, né? Então, assim, eu tive essa experiência na carne, que era ficar todo dia na loja até meia-noite. Você está no shopping, tem que ficar até meia-noite.
né? Então, o fechamento para nós era tranquilo, porque eu já sabia que ia entrar um cliente, às vezes não só de conversão, mas de venda, de atender problema também, e ficar até meia-noite com isso. Você tem que estar preparado para isso. Sua loja tem que estar preparada para isso também, atender bem até o último cliente. E ali você tem duas coisas, né? Você pode tanto entender alguma coisa a mais para aquele ou você pode entender, não que você vai mas depois você vai entender outras coisas. Uma coisa que a gente está passando batido. E eu falo, é uma técnica que eu bato bastante dentro das minhas palestras, dentro dos meus cursos. Por que isso? Porque eu, enquanto superintendente, uma vez eu tinha acabado de chegar no Pará, uma farmácia que a pessoa não conhecia, não sabia quem que era o gerente. Eu estava como um do shopping. E eram 5 meses, eu fui entrar na loja, de cabeça, passando mal. Fechou. Ela, não, mas já fechou. Olha, com a gerente. E assim, tinha muita gente que entrar na farmácia, dentro da o pessoal não conseguia. Então, o que acontece? Entenda que 10 horas ele foi entrada. E o que vai acontecer? Tem um monte de pode pessoa na então, a pessoa está acabando que geralmente a pessoa tem que andar bastante, né? Para a pessoa chegar dentro do carro, para chegar em algum local ali, que ela sabe sério. O lojista 9 horas, 10 horas, que seja 10 horas, tá? Naquele dia, o que acontece? Ele está perdendo uma série de potenciais passando ali em frente dele, e depois chega no final do mês, o lojista vai falar. O varejo está tudo muito ruim, ninguém está comprando nada, as pessoas estão passando ali, deixando de gastar ali dentro da loja. Então, tem que pensar muito nisso mesmo. A gente está com uma... A gente está com o João na sala de problemas técnicos. Bom, vamos continuar, vamos passar para o próximo ponto, enquanto o João retorna aqui para o nosso papo, tá? Mas, então, está claro aí para vocês. Evitar ao máximo, né, a loja pontualmente às 10 horas, porque é uma coisa que não é legal, não dá futuros para ninguém. E se você quiser fechar a sua loja muito rapidamente, então, feche a sua loja pontualmente às 10 horas ou às 6 horas da tarde, dependendo de onde ela esteja, tá? E só uma última coisa sobre esse tema também muito importante. O que acontece? Eu não estou falando para a partir de hoje, você todo dia ficar com a loja aberta até 11 horas dentro de um lugar que fecha às 10. Tá? Estou te falando para você prestar atenção no fluxo residual, para entender o que está acontecendo ali perto, para saber se você ainda tem algum movimento próximo ali que você possa aproveitar. Então, de repente, esse movimento você vai ter numa quinta, numa sexta-feira, num sábado, com certeza, num domingo, dependendo do horário. Então, não necessariamente você tem que ficar aberto todos os dias até as 10 horas da noite. Tá? Então, até as 10, 10 e meia. Sinta aquele fluxo residual e ver o que você consegue fazer ali depois para você conseguir acessar, para você conseguir vender para esses clientes, tá? Então, não espantem os clientes para fora da sua loja, fora desse horário, por favor, porque isso não vai ser legal para você, não vai ser legal para ninguém. Deixa eu voltar aqui e dividir minha tela com vocês. E deixa a gente passar para o próximo ponto aqui. Só um minutinho. Eu já falei no começo, não sei se você está chegando agora. Se você tem algum tipo de dúvida, na parte de baixo aqui da página, universidadedologista.com.br, você vai ter uma opção de um chat para você mandar sua mensagem para a gente, tá? Então, a gente já está recebendo algumas perguntas aqui que a gente vai esclarecer no final dessa live. Então, fica à vontade de interagir e participar ali com a gente. Vai ser muito bem-vindo aí a sua interação, os seus comentários, tá ok? E é sempre bom ter esse feedback. Vamos lá. Uma outra coisa que eu tenho acompanhado bastante também com uma certa frequência é o lojista com descontrole financeiro. Tá? Então, ou seja, o que acontece? É uma bola de neve.
Eu já vi vários e vários lojistas que começam a não ter dinheiro para pagar as contas ali no tempo certo, começa a ter algum tipo de dificuldade, só que tem uma série de itens ali, uma série de sinais que começam a acontecer ao longo do tempo, e começa a sinalizar isso, tá? Que a pessoa pode perceber ali que está tendo algum tipo de descontrole financeiro. Diógenes, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Estou te ouvindo bem. Maravilha. Eu estou desligando a câmera aqui, aí fica, aí eu escuto bem, tá? Então, estou bem. Vamos lá, o controle financeiro tem uma trajetória muito forte no varejo aí, ele já passou por várias e várias empresas já, na verdade não por várias empresas, mas ele trabalhou em poucas empresas durante muito tempo, então você já tem uma vivência muito forte mesmo com ele. O que você pode acompanhar, Diógenes? O que você pode perceber aí de financeiro? Sinais aí que pode chegar de repente para as lojas aí que o lojista acaba passando batido, que ele acaba não prestando tanta atenção. Maravilha, Reinaldo. Seguinte, eu sou apaixonado com finanças, tenho uma familiaridade muito grande, porque na minha formação eu sou economista e matemático, formei os 2 cursos, então essa é minha praia, né? E acompanhando mais de 1.000 unidades, né, que eu trabalhei ao longo da minha vida, incluindo as unidades do Kumon, na qual eu já trabalhei, as unidades aqui da VES, o varejo que eu trabalhei, unidades, né, tanto a TIM lá no começo, depois a Elmo, as unidades que eu já formatei também, e também, né, no estudo que a gente vê econômico e matemático do negócio, o que pega num negócio, num comércio, num varejo? Principalmente uma palavrinha mágica chamada fluxo de caixa. Agora vai, hein? O João está entrando aí na conversa, nós estamos falando sobre finanças aqui. Aí, maravilha, gente. Acho que agora estamos conectados, finalmente. Você está aí, nós estamos no tópico aqui, finanças, aí daqui a pouco você já pode bater bola aí também. Maravilha, pessoal. Agradeço aí a paciência de vocês. Antes de eu continuar no tema aqui, faz a sua apresentação de uma vez, já que... Lógico. Vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o João Cânovas, eu sou especialista em franquias e eu tenho um pouco mais de 10 anos de experiência nesse mercado. Eu sou publicitário de formação, comecei minha carreira formatando aí empresas de rede de negócio, formatando redes de franquia na parte de marketing. Então, as agências que eu trabalhei, elas tinham esse braço, formatando franquias na parte de marketing. E aí, em paralelo a isso, eu fui desenvolvendo habilidades e fui conhecendo o segmento um pouco mais a fundo. E depois eu comecei a participar um pouco mais ativamente dos bastidores do franchise. Foi quando eu fui para a expansão, participei da expansão na Resolve Franchising, que foi um case, grande case aí de expansão do franchising brasileiro, quase 400 franquias vendidas em um ano, tanto é que aconteceram alguns problemas por conta de uma expansão completamente atípica no mercado do franchising nacional até hoje. E depois eu fui para os bastidores do franchising no grupo Movedu, que é antigo grupo Prepara. Trabalhei no marketing lá, prestando suporte e consultoria de marketing para mais de 1.200 franqueados. Obviamente, eu não estava sozinho naquele time, a gente tinha um time grande, e naquele time a gente dava suporte para 5 redes. Na época aí, redes de ensino profissionalizante, inglês para adulto, inglês para criança, franquias também, que é a Ensina Mais, que é uma rede de franquias de educação complementar infantil. Então, eu adquiri uma experiência bacana. Hoje eu tenho há 3 anos a Nova Era Estratégia, que é uma empresa capacitadora para o mercado de franchising. Hoje nosso foco é capacitar franqueados e franqueadores, tanto na parte de operação, atendimento, parte de marketing, vendas, toda a parte necessária para angariar a operação de franqueadores e de franqueados. A Nova Era Estratégia tem uma expertise muito grande. A gente tem cursos, a gente tem palestras, treinamentos, tanto online quanto presencial, para ajudar franqueados, para ajudar franqueadores a melhorar a performance. Então, passando rapidamente o meu currículo aí para vocês, deixa eu transmitir ao vivo aqui no Instagram também para o pessoal que está querendo acompanhar. Eu tenho essa experiência aí para compartilhar com todos. Espero que a gente possa ajudar com quem está assistindo a gente hoje. Maravilha, João. Bem-vindo aí ao papo aí, né? É uma honra, a gente já conversou também bastante nesse nosso mercado.
É uma honra estar dividindo aqui junto com você também, junto com o Reinaldo aí. Valeu, pessoal. Falando um pouquinho, então, continuando aí a questão das finanças e o problema, o primeiro tópico importante que a gente vê em lojas e que a gente vê, né, pequenas e grandes lojas quebrando, não só as pequenas, a gente viu hoje a Diesel entrou em concordata, né, a gente viu aí grandes redes de varejo entrando em concordata. O problema é fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Nada mais é do que você receber antes de pagar, né? Sim. Então, você recebe antes de pagar. E em varejo, principalmente lojas de produtos, né, N produtos, qual que é o maior problema além do fluxo de caixa? A compra e a manutenção e o giro do estoque. Quando você não gira o seu estoque ou não faz a compra correta, da seguinte maneira: se você sabe que o giro do seu produto é 14 dias, mas você compra com 7 dias para pagar, você tem um problema. Como é que você vai pagar esses 7 dias, sendo que você só vende o seu produto em 14 dias? Né? O contrário pode acontecer também, e aí é o lado bom. Você compra, mas paga depois e vende antes. Ou seja, você tem dinheiro antes para pagar depois o que você comprou. Claro, esse é um ponto. Segundo ponto que eu vejo lojas quebrarem também é não olhar, e aí entra já pensando não só em lojas, mas em rede de lojas, no sistema de franquias também, se a gente pegar, né, vários varejos que são franquia, a DRE, né, demonstrativo do resultado do exercício. Ali você tem receitas menos despesas. Se você não olha para isso, você tem um problema. E é muito simples. As pessoas costumam olhar só para o dinheiro entrando, mas não olha para as despesas. Então, quando você não olha para as despesas, o que acontece? Suas receitas acabam sendo menores que a despesa, e aí vem o susto. Chega no final do mês, você não consegue pagar. Bom, mesmo com a DRE positiva, então você tem que olhar para o fluxo de caixa, que é onde o seu problema acontece propriamente no caixa. Então, a gente tem essas duas ferramentas que são usadas em finanças, que são básicas para qualquer empresário, para qualquer pessoa, qualquer comerciante, né? Às vezes, a gente tem os contadores, né? Até tem a VES aqui, que faz a contabilidade, mas não só, né, os contadores, mas o empresário, a pessoa, dono, comerciante, ele tem que estar olhando para esses dois pontos. Outro ponto que faz, e último, né, para eu até passar a palavra aí para o João também, que faz uma loja, às vezes, sangrar, são os meios de pagamento e as taxas e os descontos. Então, uma excelente negociação faz a diferença, né? Então, a gente vê que, muitas vezes, hoje, no mercado brasileiro, inclusive com a abertura, né, abertura de novos meios de pagamento, a gente tem bastante possibilidade de você conseguir, até mesmo se seu fluxo de caixa está ruim, você está recebendo depois de pagar, você tem condição de antecipar recebíveis, e aí vem a sua capacidade de negociação, né? Então, olhar para finanças resumindo, olhar para o que você recebe, para o que você paga, quando você recebe, quando você paga, e o seu estoque. Como que é o seu giro de estoque? Né? Se a gente ampliar isso um pouquinho mais em redes de franquia, aí a gente tem alguns outros problemas, que também fazem lojas chegar. Por exemplo, um que tem a ver com finanças. O pedido, quando você tem que fazer um pedido e a franqueadora, a sede talvez é muito longe, ou os fornecedores são muito longe, não chegar. Então, você não tem estoque nem produto para vender. Então, se você não vende, você não recebe. Né? Esse é um problema muito grande em franquia. Outro problema muito grande de franquia que a gente sempre está analisando é qual que é o seu ROIT, qual que é, né, o seu ROIT mensal. Claro que o ROIT é muito importante para a franqueadora, e a franqueadora tem que ter saúde, mas você tem que analisar, né, todo negócio que você está entrando como empresário, principalmente uma loja, se esse negócio e esse ROIT vai sustentar a venda do seu produto. Né? Porque, às vezes, é um produto que o ticket médio ele não é tão alto. Então, aí você tem que verificar isso também. Né? E, por último, para fechar mesmo, o ticket médio, e aí lembrei de uma coisa importante, muitas vezes o varejista, né, o comerciante, o gestor ou o próprio vendedor, ele tem, às vezes, preguiça ou não sabe,
A gente estava falando anterior aí da questão do horário de fechamento, daquele público que fica ali ainda volante. A mesma coisa é o aumento do ticket médio. Aquela perguntinha básica, quando você está, né, comprando, por exemplo, um sorvete do McDonald's, mas você não quer uma água também, não? Aquilo ali é a pergunta de ouro, né? É a pergunta do aumento do ticket médio. Isso tem tudo a ver com finanças, porque finanças é o quê? Venda, é dinheiro entrando, né? Então, é esse ponto aí. Então, as lojas quebram porque pagam antes de receber ou porque não olham para as receitas nem para as despesas. Você só tem 2 jeitos de melhorar as suas finanças. Aumentando receita, vendendo mais, melhorando seu ticket médio, ou cortando custo. Né? Cortando custo, entra muitas coisas. Eu lembro até de uma conversa que eu tive com o Alberto Yoyama. Ele é dono de 20 Lusitanes e 3 Mr. Cat, é uma pessoa sensacional. Né? Eu tive um jantar com ele, e ele falava, Diógenes, o mais importante é você aprender a negociar. Se você não negocia, tudo bem, então, estou numa fase boa, vendendo para danar, não vou negociar o meu ponto no shopping, né? Eu não vou negociar o meu aluguel, o meu boleto, né, meu condomínio. Não, negocia. Óbvio que você precisa estar ali, mas o shopping também precisa de você, só é uma via de mão dupla. A negociação é muito importante. A mesma coisa com os fornecedores, com a loja de rua, com seus fornecedores, negocia prazo de pagamento, preço, desconto à vista, né? Mesmo que você esteja numa fase boa, nunca é bom, sempre é bom economizar para que você também melhore o custo. Legal demais. Bom, na verdade, eu vou dar uma contribuiçãozinha rápida aqui, passo a palavra para o João. Se a gente for o tema de finanças, como a gente está começando a falar aqui agora, dá para a gente falar, acho que até meia-noite, só sobre esse tópico, né? Verdade. Vou contar rapidamente para vocês aqui uma pergunta que eu fazia no começo, quando eu comecei a dar palestra, depois eu parei de fazer, porque eu estava começando a constranger as pessoas. Primeira pergunta eu fiz, eu pedi para a galera levantar a mão, e depois eu falei, opa, não posso pedir para a galera levantar a mão, porque é uma grande pegadinha e eu estou expondo as pessoas de uma forma não tão legal, né? Eu sempre gosto de perguntar nas conversas que eu tenho com o lojista, qual é a margem de lucro que eles têm. Qual que é a sua margem de lucro? Você compra um produto por X, você vende por quanto? Qual que é a margem que você trabalha? A grande maioria dos lojistas fala, olha, eu tenho geralmente 100% de margem de lucro. Eu compro um produto por 50, vendo por 100, e eu tenho 100% de margem de lucro ali. E a hora que eu começo a mostrar para esses lojistas algumas continhas ali, sobre os custos fixos, despesas operacionais, salários, comissões e tudo mais, eles começam a entender que não é 100% que tem de margem de lucro, né? E realmente eu falo que assim, você começa a ter uma visão melhorada do seu negócio. Porque muitas vezes a pessoa está tendo ali, ela acha que tem 100% de margem de lucro, entrou no dia lá R$200, ela tira 100 para pagar a mercadoria e gasta 100, coloca 100 no bolso. Sim. É claro que isso vai gerar um descontrole financeiro muito grande. Exato. Então, e o lojista, não só o lojista, mas o empresário brasileiro em geral, ele geralmente não é formado em finanças, né? Então, são algumas pegadinhas assim que eles acabam caindo sempre, e isso acaba virando uma bola de neve ao longo do tempo. Continue com a gente, vamos passar para a gente ir para o próximo ponto depois. Vai que a bola é tua. Bom, só recapitulando aqui para o pessoal, é muito importante a gente falar que dinheiro é o sangue do negócio, é o sangue da empresa. Então, se o empresário está tirando R$5 ali da caixinha registradora, ele está tirando o sangue da empresa. Então, eu fico pensando muito nisso. Eu tenho um carinho muito grande com as finanças do meu negócio. Se eu não tenho dinheiro em caixa, eu não faço. Eu procuro fazer muito isso. Eu tenho que investir numa ferramenta nova, tenho que investir numa plataforma nova, num fornecedor novo, numa gráfica nova. Se eu tenho, ótimo, vamos negociar. Agora é a hora da negociação. Poxa, eu não tenho, aí eu penso 2 vezes, eu procuro planejar. Então, o primeiro fundamental passo que a gente tem que colocar aqui, que finanças, que nem vocês falaram, a gente não pode esquecer. Eu separei aqui 5 pontos aqui que, assim, quebram qualquer franquia, principalmente quem está numa rede de negócios. É importante a gente falar que, às vezes, você tem mais de uma unidade de uma mesma marca, mas você ainda não é franqueado. Às vezes, aquela marca ainda não é franquia e as pessoas acabam confundindo um pouco. Hoje existe aí muito marketing multinível falando que é franquia, tem muito licenciamento, que é outro tipo de negócio, falando que é franquia. Então, orientando o pessoal que está assistindo a gente, quando você faz parte de uma rede de negócios,
esses pontos que eu coloquei aqui, eles são chave para você quebrar. O primeiro deles que eu coloquei é que não seguem as diretrizes da marca. Esse acho que é um ponto. Diógenes foi consultor de campo também muito tempo. Oi? Deixa eu só te interromper, que na verdade a gente já começou já. Tá aqui na apresentação, tá? A gente já tá. Aqui o João teve um probleminha para chegar aqui com a gente. E a gente já começou a colocar aqui. A gente já falou do primeiro ponto. Ok. A gente falou sobre fechar sua loja totalmente no horário, né? Diariamente, todos os dias. E a gente está no segundo ponto agora, que foi essa parte de finanças. Daqui a pouco, e tem o próximo agora que a gente já vai falar. Então tá tudo na sequência aqui para a gente. Então, aquela parte ali, que o pessoal que não se engaja e não engaja seus colegas, isso é muito grave. Eu até separei esse ponto aqui, porque é um dos pontos onde os franqueadores mais me procuram. João, eu estou aqui com a minha rede, eu quero engajar, eu monto as minhas campanhas, eu estou com alguma dificuldade de emplacar algumas ideias, emplacar algumas mudanças principalmente. Aí eu converso com os franqueados, falo, a franqueadora não pensa na gente, fica aquele cabo de guerra. E ninguém engaja ninguém, pelo contrário, as pessoas acabam não se engajando. Então, quando a gente pega nessa questão do engajamento, a gente tem que entender que o brasileiro ele tem muito esse territorialismo dentro de si. O que eu imagino? Essa questão do engajamento, ele traz uma certa dificuldade, fala, poxa, aquele franqueado lá em outra cidade, em outro estado, ele é meu concorrente. O franqueado aqui dentro da minha cidade é mais concorrente ainda. Então, eu não posso simplesmente sair fazendo oba-oba, porque esse cara, ele pode me engolir. A franqueadora, ela concorre também comigo em alguns pontos. Tem franqueadores, por exemplo, que vendem online, se o cliente tem um ponto físico. Então, é muito importante que eles estão colocando que eles não se engajam, não engajam seus colegas. Isso é muito grave. Isso é muito grave porque eu sempre falo a seguinte frase nos meus encontros, nos meus meetings. Eu falo, pessoal, vocês estão com a mesma marca no uniforme. Vocês têm que entender que vocês não são concorrentes em nada. Se a franqueadora está jogando um jogo diferente do que o franqueado está buscando jogar, vocês têm que se conversar, vocês têm que estabelecer as regras. Vocês precisam acertar isso, porque isso vai influenciar diretamente no engajamento. Então, tem que jogar o mesmo jogo. Eu acho que esse é um ponto tão grave. E hoje, eu já vi franqueadores nascerem e morrerem antes de vender as 10 primeiras unidades. E acreditem, isso é comum. É assustador, mas isso é comum. Então, a gente vê os franqueados jogando contra a franqueadora e a franqueadora tentando jogar contra os franqueados. E se o lojista ele está sozinho, ele tem uma marca própria, às vezes a gente tem colegas aqui assistindo que tem marca própria, você não pode se sentir sozinho, você faz parte de uma rede de negócios. Então, você não tem ali também outros colegas, por exemplo, eu prestei consultoria para colegas na área têxtil, você não tem concorrentes ali na área têxtil, você tem colegas de segmento. Às vezes a pessoa, ela pode ser só concorrente direta, eu vendo jeans. Não, eu vendo moda praia. Moda praia e jeans não são concorrentes diretos, são indiretos. Então, cabe uma conversa, cabe um papo saudável ali e um engajar o outro. Cara, fiz uma coisa aqui na minha loja que deu certo, vamos lá, eu te ajudo, vamos fazer na sua. Então, esse tipo de engajamento, esse tipo de empurrão que a gente vê faltando hoje no mercado, é o que eu gosto muito de incentivar os empresários, incentivar os franqueados e quem está fora também de uma rede de franquias. Dê um empurrão positivo nos seus amigos. O shopping está vazio. Eu já vejo muito isso, né? Tem gente, o Reinaldo sabe muito bem que o lojista reclama que o shopping não faz nada para gerar movimento. Quem tem que gerar movimento é você, junto com seus colegas. O lojista que tem que fazer um certo esforço e ter, sim, inovações para trazer esse movimento. Isso é engajamento. É você ter essa proatividade no pensamento, proatividade nas suas ações, para você também engajar pelo exemplo. A gente vê muita falta hoje da liderança pelo exemplo. Então, esse é um grande ponto que eu coloquei aqui, que os companheiros ali de classe, os companheiros de segmento acabam não se ajudando, e aí as coisas acabam não acontecendo. Então, eu queria até ouvir um pouco mais também da experiência do Reinaldo e do Diógenes com relação a isso, para ver o que eles sentem, se é mais ou menos isso que acontece.
nas consultorias do dia a dia, e como que eles estão vendo as mudanças, se é que estão acontecendo algumas mudanças, e para que lado que eles estão vendo acontecer. Maravilha. Opa, vai que é tua. Maravilha, meu amigo. Bom demais. Concordo plenamente com você. Eu vejo, principalmente em gestão de rede, a gente pensando no lado da franquia, né, das redes de franquia, ou podemos pensar também em outras redes, né, existem licenciamentos também, existem os representantes, não deixa de ser uma rede. Eu gosto de olhar sempre pelos dois lados, o lado de quem está na ponta, do franqueado, no caso, e o lado do franqueador, né, a gente costuma brincar que é um casamento, né? Os dois lados têm que estar engajados naquele propósito, né? Como casamento. Ou parceria também, o pessoal gosta muito dessa palavra, parceria. Exato. Né? Ou a gente pode falar assim, companheiros de estrada, mas é tudo isso, porque quando você é franqueador, você tem a responsabilidade. Responsabilidade com a marca que você desenvolveu, com o público que você já atendeu e com o público que você vai atender, com o seu cliente final, mas também com o seu franqueado. O franqueado, ele não é um cliente da franqueadora, ele é um parceiro, ele é um terceiro elemento, e ele é uma pessoa muito importante para a franqueadora, né? Ele é a pessoa que distribui o produto, o serviço ali na ponta. Exato. Então, assim, para mim, é bem clara essa questão do engajamento. O engajamento dá para receber, né? Eu acho que essa é uma coisa muito, assim, na veia de quem trabalha com linha de frente de franquias, principalmente do lado aqui do franqueador, mas também quem é franqueado. Eu já fui franqueado, né? Mas trabalho já há 15 anos como franqueador e consultoria também, e tô do lado do franqueador. Para mim, é dar para receber. Então, o franqueador, ele tem que dar o máximo dele para ele receber o máximo do franqueado. Ao mesmo tempo, o franqueado tem que dar o máximo dele para ele receber o máximo do franqueador. E quando a gente pensa assim, mas e aí aquele franqueado que não tem engajamento, que não está dando o máximo? O que vocês têm que fazer? O que tem que fazer? Fechar ele, eliminar ele? Não. Porque em algum momento, você como franqueador, você fez um processo seletivo e colocou ele na sua rede, né? Sim. Então, você tem que tentar salvar aquele franqueado. Óbvio, existem fechamentos em franquia, litígios, óbvio, existe, normal. Mas o franqueador, ele tem a obrigação de tentar salvar aquele franqueado e tentar trazer ele para o rebanho ou para sua rede, né? Ao mesmo tempo, o franqueado, ele também tem a obrigação de procurar ouvir o franqueador. Porque, senão, o franqueador não era franqueador, né? Como ele se tornou franqueador porque ele teve uma marca forte em algum momento, né? E continua com a marca forte, e ele teve condição de se expandir. Joyce, mas tem alguns franqueadores que não são assim, ok. Mas você, como franqueado, você teve a opção de fazer um estudo bem feito, de olhar o mercado e tudo mais. Ao mesmo tempo, o franqueador também, ele tem a obrigação dele. Ele não pode se tornar franqueador sem ter condição, né? Porque isso também não está de acordo. Então, para mim, o engajamento, para fechar aqui, ele nasce desse dar para receber dos dois lados. Né? E quando a gente fala de gestão de conflito, muitas vezes em redes de franquia, tanto um lado quanto o outro tenta fugir do conflito, quanto, na verdade, deveria não fugir do conflito. O conflito, ele é uma coisa muito importante na rede de franquia. Por quê? Não um conflito desrespeitoso, estou falando um conflito respeitoso, de pontos de vista diferentes. Por quê? Quando tem um conflito, você quebra um pouco do acordo tácito. Nós temos um acordo formal, que é o contrato de franquia, mas a gente tem um acordo tácito, né, que o franqueado está trabalhando ali. Quando acontece um conflito, você quebra esse acordo. Muitas vezes, quando tem uma quebra de um acordo, o que acontece? Se for para o lado ruim, vai para o fechamento, né? Fechamento, pede a unidade, ou o franqueador também tem problema. Mas se for para o lado bom, as partes voltam a se engajar. Por quê? Porque gera um novo acordo num ambiente melhor e num nível mais, digamos assim, mais alto. E aí a gente volta a ter esse engajamento, né?
Citando alguns exemplos simples também, tanto a rede quanto o franqueado, tanto o franqueador como o franqueado, tem que criar motivos e momentos para engajamento, né? A gente tem aí as reuniões gerais, os webinars, as convenções, as premiações, faz parte também do processo. Aí fica a dica, premiação engaja, né? Dá aquele... Muitas vezes você não precisa dar um prêmio gigante, né? Eu, aqui na nossa rede, por exemplo, a gente tem premiações financeiras mensais para quem bate as metas estabelecidas e, ao mesmo tempo, a gente tem uma premiação que é um troféu virtual que os franqueados adoram porque eles colocam nas redes sociais e divulgam que eles receberam aquele prêmio, né? Então, são boas ferramentas aí para engajar também. Poxa, bacana. O João comentou uma coisa sobre os lojistas que engajam, aquela coisa toda. E, na verdade, é uma coisa que eu falo que é um dos grandes pilares da Universidade do Lojista, é isso, tá? São as datas comemorativas. E eu gosto de dividir a responsabilidade entre o shopping e o lojista de duas formas. O shopping, eu acho que ele tem a obrigação, claro, de sempre atrair gente. O shopping nunca pode ficar parado, ele sempre tem que atrair, fazer as campanhas ali, tanto as institucionais como as pontuais, as campanhas, 5 grandes campanhas, né? Se você está assistindo em casa e pedir para falar 5 datas comemorativas, tem uma chance muito grande dessas datas que você vai comentar serem Dia das Mães, Namorados, Crianças, Pais e Natal. Então, são 5 datas que todo mundo fala, todo mundo gosta de fazer algum tipo de ação, mas hoje no Brasil nós temos 648 datas comemorativas para a gente trabalhar. Peraí, deixa eu anotar esse número. Desculpa te interromper, eu vou anotar isso aqui porque eu gostei da dica. 600 e quanto? 648 datas comemorativas. É quase 2 por dia. Exatamente. Isso considerando as nacionais, tá? Eu não estou considerando aqui as estaduais e as municipais. Ok. Então, se a gente começar a parar para analisar, por exemplo, hoje eu moro na cidade aqui de Rio Claro. Eu sei que tem muito consumidor de Rio Claro que vem de Araras, que é uma cidade próxima aqui, que vem de Cordeirópolis, que vem de Santa Gertrude. São cidades aqui no entorno. Essas cidades fazem aniversário. Então, imagina, o dia do aniversário de Araras, por exemplo. Eu sei que tem uma galera lá de Araras que está sem nada para fazer, estão de folga no dia. Por que eu não vou criar uma campanha para eles virem para o meu shopping aqui, no caso, para minha loja, para o meu empreendimento aqui de Rio Claro, e vice-versa, entendeu? Então, assim, são 648 datas. Eu acho que a gente chega em 1.000 facilmente aí para cada um, considerando as estaduais, as municipais e tudo mais. Então, o que acontece? Cabe ao lojista ali, que está com a barriga do balcão, que está no dia a dia ali atuando, ele mapear essas datas comemorativas de acordo com o público-alvo dele. O lojista não 648 ações durante o ano. Mas se ele fizer durante toda a semana, ele fizer uma ação pontual toda semana, ele consegue melhorar consideravelmente o resultado da loja dele. E aí a gente começa a entrar em algumas datas mais fortes, algumas datas que não são tão fortes. Por exemplo, hoje é o Dia do Consumidor, Dia Mundial do Consumidor. Você que tem algum tipo de loja, você fez alguma ação hoje no Dia Mundial do Consumidor? Você ficou de braço cruzado esperando, reclamando do shopping, reclamando da política, da economia, reclamando de todo mundo. Então, se o lojista fizer a parte dele e realmente partir para começar a botar a mão na massa dessas datas, ele vai ter um resultado muito maior. E deixa eu voltar para a apresentação aqui, que a gente está seguindo, a gente acabou atropelando alguns tópicos aqui, mas só para você que está em casa acompanhar bem, tá? A gente já falou aqui agora sobre os lojistas que não se engajam, não engajam seus colegas, tá? O João usou muitos exemplos bem bacanas, o Diógenes também falou muita coisa legal, que a gente acabou entrando e misturando com não compartilhar as boas práticas, né? Aquele lojista que, eu fiz uma coisa legal, eu vou guardar para mim. Não, ele tem que botar aquilo na cara, tem que botar aquilo para os demais franqueados, para que eles entendam ali que realmente dá para eles ganharem também, e começa a ter uma troca muito positiva, né? É igual uma troca que a gente está tendo aqui agora nessa live aqui, a gente está batendo um papo aqui. Todo mundo está contribuindo com alguma coisa e ninguém vai sair daqui mais pobre por ter contribuído alguma coisa. Exato. Aqui, eu estou aprendendo muito hoje com o João, estou aprendendo muito com o Diógenes. Então tá essa troca. Agora imagina se eu venho para essa live aqui, eu vou começar a segurar a informação. Não vou falar isso porque, cara, não são meus concorrentes, entendeu? E outra, mesmo que sejam concorrentes, você, claro, não vai entregar o pote de ouro, mas você consegue trocar ideia. Poxa, o que está dando certo para você? O que está dando de errado? Enfim. Então a gente consegue sempre dessa troca de experiência ganhar bastante, né? Então isso é muito, muito, muito positivo mesmo. Tá? Legal. Vamos só passar para o próximo tópico aqui, para a gente seguir aqui a ordem aqui. Não compartilhar boas práticas, não usar excessivamente as datas comemorativas, né, que a gente acabou emendando, porque tinha um tópico com outro aí. Diógenes, tenha vontade de contribuir.
Maravilha. Aqui é o seguinte, eu venho de dois mercados distintos. O mercado de educação que eu trabalhei, né, e ainda trabalho agora, vou continuar trabalhando também, e vocês aqui, né, nessa live aqui, né, o mercado de educação, formando aí lojistas, a gente tem datas muito importantes, né, por exemplo, curso de inglês, uma data até que nem é brasileira, mas que se tornou brasileira, o Halloween, né, o curso de inglês também tem o St. Patrick's Day, que agora usa também essa data, ou seja, datas que nem são brasileiras, mas que o mercado usa. Quando o lojista negligencia esse tipo de data de informação, ele perde a oportunidade de criar movimentos de venda, né? O lojista ele não pode só viver das campanhas que já existem e das promoções. Ele não pode só viver do Dia das Mães, né, do Dia dos Pais, do Natal, né, aí vem o mercado de chocolate com a Páscoa, Dia dos Namorados. Não. Ele pode sim viver dessas 600 e tantas datas aí que você comentou e criar movimentos não só no ponto de venda, mas também movimentos que vão fazer com que a loja dele niche naquela data para aquele mercado. Então, né, hoje a gente tem o dia do consumidor, uma coisa mais ampla, mas amanhã a gente tem o dia do motoqueiro. Então, aí uma loja, por exemplo, de espeto, que aqui em Belo Horizonte tem muito, né, aqui em Belo Horizonte, capital mundial do boteco, né, ela vai fazer um encontro de motoqueiro, né. Aí o dia da vovó, por exemplo, uma loja mais específica de, por exemplo, roupa de cama, né, coisas para casa em geral, mas principalmente pensando nessa parte de enxoval, vai criar lá um movimento para que essa vovó vai lá e compre. Inclusive, as vovós no Brasil têm bastante dinheiro, né? A gente vê bastante vovó comprando para os netos, para os filhos, né? Às vezes são as que tomam a decisão ali na casa, né? Eu estou pensando coisas assim fora da caixa para a gente ver o tanto que é importante a gente usar todas as datas comemorativas a nosso favor. Você, lojista, né? Use data comemorativa. Aqui, por exemplo, tomando um pouquinho, por exemplo, aqui da gestão de rede, eu procuro usar todas, não só datas comemorativas, mas toda ocasião para comemorar alguma coisa. Hoje eu comemorei eu tenho 32 franquias, mas minha primeira franquia com fachada, então a gente já divulgou, já está nas redes, o marketing já está colocando. Há pouco tempo a gente comemorou 30 unidades, daqui 2 semanas nós vamos comemorar, já aí dando um spoiler aí de antemão, 40 unidades, e cada 10 unidades, nós somando 10, nós vamos comemorando. Na hora que chegar nos 50, você comemora 50. Então, você pode comemorar não só datas comemorativas, como também ocasiões de venda. Uma loja que num dia fechou 100 mil em vendas, né? Você pode fazer isso. Você não está dando a informação. Na verdade, você está chamando o olho do seu cliente para aquilo ali. Pô, se aquela loja vendeu 100 mil naquele mês ou 100 mil naquela semana, eu vou querer ir lá para comprar também, porque deve ter coisa boa lá, né? Deve ter coisa interessante. Então, fica a dica aí, datas comemorativas devem ser usadas, mas não só datas comemorativas, crie comemorações no seu negócio, na sua loja, né? Jorge, só uma curiosidade, tá? O dia da avó é 26 de julho. Então, maravilha! Aí, eu tô falando isso, até fazendo uma adenda rapidinho aqui, que eu tava pensando na minha avó, que ela é bisavó da minha filha, então esses dias eu falei, esse final de semana eu vou levar minha filha lá para dar uma conversada com ela, né? Minha filha ainda não conversa, mas sentia bisavó. Então, por isso que eu lembrei do dia da avó aqui. Legal. Vocês dizem? Eu ainda não tenho. Está no planejamento aqui ainda. Eu saiba, também não tenho ainda. Estamos no planejamento, né? Eu e o Reinaldo estamos planejando ainda aí. E agora, só dando uma pincelada, na segunda-feira agora, tá? A gente vai fazer uma live, essa live é exclusiva para os alunos da Universidade do Lojista. Na universidade, a gente tem um conceito que é bem legal, que é justamente ajudar o lojista a se programar para os próximos dias, tá? Então, na segunda-feira, por exemplo, agora a gente vai fazer uma live. E nessa live de segunda-feira, a gente vai entrar com todas as datas comemorativas que vão do dia 24 de março, tá? Então, a gente está aqui agora, hoje é dia 15, dia 24, dia 18, então, já vou entregar o planejamento para os lojistas, tá? Para tudo que eles podem fazer entre o dia 24 de março
E o dia 30, e o dia 31, não, deixa eu pegar aqui. E o dia 6 de abril. Então, ou seja, eu vou detalhar todas as datas comemorativas que tem nesse meio do caminho, que é justamente para que o lojista ele consiga se programar e consiga ficar antenado e já ter ali uma receitinha de bolo. Olha, essa data aqui vai ser a data tal. Você pode fazer, você que tem loja de roupa, faz porque dá certo. Você que tem loja X, faz essa data aqui que vai te dar resultado. Então, a ideia é que todos os alunos da Universidade do Lojista, toda semana tenham entre 1 e 2 ações ali que eles façam para atrair novos clientes, tá? Então, esse é um objetivo forte que a gente tem. Por quê? Deixa eu só emendar um outro assunto rapidinho, já passo a bola para o João. É tanta coisa para falar aqui, eu acho que a gente vai ter que marcar essa live para a gente dar sequência aí. Vamos ter que fazer uma por mês, pelo menos, né? Pelo menos uma vez por mês, para a gente... Estaremos aqui firme e forte, vamos fazer, eu acho que é uma boa. Gostei dessa ideia. E é uma análise que eu faço o seguinte, o Diógenes hoje ele mora em Belo Horizonte, o João mora em São José do Rio Preto, né, João? Isso, interior de São Paulo. Vamos usar São José do Rio Preto, tá? Uma cidade aí. Quantos habitantes tem em São José do Rio Preto, João? Estamos com quase 500 mil habitantes. Legal, um exemplo. Esse exemplo ele serve para cidades de 10 mil habitantes até a 20 milhões de habitantes, tá? Mas imagina São José do Rio Preto há 10 anos atrás. O que acontecia? Não sei quantos shoppings tinham na cidade há 10 anos atrás, possivelmente entre 1 e 2 no máximo. Acho que mas agora tem 5, hein? Oi? Acho que tinham 3 há 10 anos atrás e agora temos 5. Tem 5. Legal. Sim. Imagina, você pega há 10 anos atrás, vamos colocar que tinha 400 mil habitantes, tá? Vamos colocar que teve um crescimento aí de 100 mil habitantes. Imagina a seguinte situação. Há 10 anos atrás, você tinha aí 3 shoppings, 3 empreendimentos para atender 400 mil pessoas. Ou seja, eu tinha 400 mil pessoas comprando em 3 empreendimentos e, claro, nas lojas de rua e tudo mais. Sim. Eu comprar uma geladeira, por exemplo, o que eu tinha que fazer se eu morasse em São José do Rio Preto há 10 anos atrás? Eu ia no Ponto Frio, na Casa dos Bahia, ia procurar dentro das lojas do comércio local uma geladeira para comprar. Então, aí está tudo muito bem, ou seja, as pessoas de São José do Rio Preto comprando ali dentro do comércio de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto é uma cidade polo, então tem cidades menores do lado ali, não sei quais são as cidades, mas com certeza tem, que essas pessoas possivelmente compravam geladeira ali na cidade também. Para encurtar a história toda, hoje o que acontece? Você tem os consumidores de São José do Rio Preto comprando Submarino, Americanas, do Alibaba comprando da China, ou seja, a população de São José do Rio Preto hoje não consome só em São José do Rio Preto. Eles consomem no mundo inteiro, que entregam na casa dele, no conforto do lar, sem nenhum tipo de problema. E para complicar, o que acontece? Ainda abriram 2 shoppings. Então, ou seja, eram 3. Hoje são 5, né? 5. Então, o que acontece? Você aumentou imensamente a oferta de produtos ali e a demanda dessas 500 mil pessoas hoje, elas são divididas entre esses 5 empreendimentos, ou seja, 2 empreendimentos a mais, só que com o resto do mundo inteiro. Exatamente. O lojista ali que está acostumado já tem 10 anos de loja, vamos falar assim, ele vendia, tinha um número legal de vendas ao longo do tempo, e nesse meio do caminho, o que começou a acontecer? Ele começou a perder venda, porque o mercado se transformou de uma forma muito bacana, muito louca, e hoje, ele tem clientes dele, que aí surgiu muitas vezes, as âncoras começaram a surgir, a Renner deve ter entrado nesse meio do caminho aí na cidade, Riachuelo com esses outros shoppings, aquela coisa toda, com esse conceito de fast fashion, né? Está entregando moda. O Alibaba vende hoje roupa também. Então, ou seja, essas 500 mil pessoas, elas têm uma oferta muito maior e elas acabam não comprando mais ainda só na cidade. E aquele lojista acaba querendo reclamar. Ele não cria oportunidade, não cria motivos para que aquele cliente venha até a loja dele. Então, isso realmente junta todos esses fatores junto aí dentro de uma loja, dentro de um negócio só. Não tem milagre que aconteça. O cliente, ele, todo dia, o lojista, na verdade, todo dia ele tem que criar motivos para aquele consumidor ir até a loja dele. A partir do momento que ele começa a criar esses motivos, ele vai começar a retomar essa venda perdida ao longo dos anos. E outra coisa, ele pode começar a vender também para quem é fora, para quem não mora em São José do Rio Preto. Exato. Colocar uma loja online, por exemplo, para começar a vender para um cara que está em Marabá, lá no Pará. Por que não fazer isso? Entendeu? Exatamente. Para a gente pensar um pouquinho. E, João, deixa eu passar a bola para você um pouquinho, que eu já falei demais aqui já. Legal. É interessante, o Diógenes falou uma coisa muito importante para quem está assistindo a gente no Insta, quem está aqui acompanhando no Hangouts, sobre também a questão do calendário próprio, do calendário personalizado.
Hoje é muito raro você encontrar um lojista, seja numa rede de franquias, ou seja individual, que tem um calendário próprio. Fala, João, tem o dia da piscina, tem o dia da vovó, que nem o Diógenes falou, você tem o dia do dinossauro, o cara inventou um calendário dele, e ele segue, e ele tem resultado. Coisa difícil demais de encontrar hoje. Não sei se eu tenho autorização para passar para o próximo tópico já, porque eu gostaria de emendar um assunto aqui também. Já falando do próximo tópico que eu coloquei aqui, que é um passo muito importante para você quebrar qualquer negócio, não só uma loja ou uma franquia, é o lojista ou o empresário não trabalhar no negócio. Acho que tá nas diretrizes da marca, né? Diretrizes da marca, não segue as diretrizes da marca. Aqui na minha sequência, desculpa aí, tá falando sobre não trabalham no negócio. Será que tá na mesma sequência aí que a sua? Não, na verdade, como você não chegou, teve aquele atraso, eu fui passando algumas na frente aqui por isso. Então, vamos seguir a sequência da apresentação. Perfeito, então. As diretrizes da marca é alguma coisa também muito importante, porque quando a gente está numa rede de negócios ou quando você é dono da marca, se você não estabelecer diretrizes, você não vai conquistar também resultados. O calendário promocional que a gente falou é só uma das diretrizes. Então, se você pegar, por exemplo, João, aqui na minha rede, eu tenho aqui algumas particularidades, porque eu vendo alimentos aqui de origem árabe, vamos supor. Então, você tem diretrizes ali de um público, você tem diretrizes de uma marca, você tem toda uma temática de ponto de venda, você tem que montar essas diretrizes. Se você faz parte de uma rede hoje e você tem essas diretrizes claras, você tem que seguir. Por quê? Aquela marca não é sua. Se você faz parte dessa rede, você precisa seguir. E eu já vi muito isso acontecendo, de franqueados, principalmente, eles não seguirem. Falar, João, vou fazer do meu jeito. Por quê? A franqueadora fala isso e isso, só que aqui não dá certo. Então, essa falta de diálogo, e a gente entra lá naqueles outros pilares, isso acaba prejudicando as diretrizes, você acaba despadronizando todo um negócio, e aí as coisas começam a entrar num círculo negativo, um círculo vicioso aí que é difícil de sair, porque as coisas começam a perder as suas formas naturais. A gente pensa muito, quando a gente lembra de franquia, a gente pensa de McDonald's, a gente já citou McDonald's aqui, impossível não citar McDonald's em uma conversa de varejo, porque os caras são muito bons. Os caras são muito bons. Você vai no McDonald's em qualquer lugar do Brasil, você tem exatamente o mesmo produto, o mesmo atendimento, o mesmo padrão. E você acaba indo porque você já espera aquilo. É que nem uma Starbucks. Eu vi esses dias atrás também a Starbucks se reinventando, porque o negócio deles não é café. O negócio deles não é vender café. O negócio deles é experiência. Então, você trocar a luz, trocar o cheiro do ambiente, trocar o sofá, cara, é uma experiência que o café é o de menos. Café é um mero coadjuvante no negócio e é o negócio principal deles. Então, se você tem hoje uma marca própria, monte com a sua equipe diretrizes. Fala, pessoal, o que a gente é diferente? Onde que a gente pode se diferenciar daquele concorrente ou daquele mercado? Como que a gente pode compartilhar as políticas da nossa marca? E aí entra também um pouquinho de humildade do empresário de sentar com a equipe numa boa. Pessoal, eu criei o negócio, eu criei a marca, mas o negócio não é meu, o negócio é nosso. Vamos sentar aqui, vamos montar uma diretriz? O que vocês enxergam que a nossa marca tem que melhorar? Onde que a gente pode ser diferente? Onde que a gente pode ser melhor? Monta as diretrizes e segue. Porque quando você envolve o time nessa montagem de diretriz, se você é dono de uma marca própria, você está compartilhando essa responsabilidade que a gente falou aqui e provavelmente aquela equipe que participou daquela construção também vai se sentir na corresponsabilidade de seguir aqueles padrões que eles mesmos ajudaram a construir. Então, eu acho muito importante, mesmo que você não faça parte de uma rede de franquias, que você tenha uma diretriz, que você tenha um padrão, que você tenha processos bem definidos, e eu engajo muito isso em lojistas e empresários. Cara, qual que é o teu processo de vendas? Qual que é o teu processo de garantias, de troca, de devolução, teu processo de gestão de conflitos, que nem a gente falou? Você tem que ter processo. E se você está numa rede de franquias e não segue, meu amigo, minha amiga, mude esse pensamento agora mesmo, estabeleça diálogo com a sua rede. Fala, olha, eu estou com dificuldade aqui de implantar esse processo na minha cidade, por quê?
o pessoal não está reagindo a esse estímulo. Eu preciso melhorar esse processo, ajustar alguma coisa para que as coisas encaixem aqui. Então, você não está deixando de seguir a diretriz da marca, mas está fazendo ajustes, está fazendo adequações que são importantes ali para a sua área. Mas, para você quebrar um negócio, é você não seguir diretriz. Se você quiser quebrar seu negócio, não tenha nenhum tipo de caminho, nenhum tipo de norte com relação à sua marca. Aqui nós estamos falando quais são as diretrizes da marca para cada lojista, para cada franqueado. Faz todo sentido. Concordo em eu que viajo bastante, eu sempre gosto de fazer alguns testes, né? Então, por exemplo, eu já morei em vários lugares do Brasil, sempre viajo bastante, estados diferentes, e eu gosto de pegar algumas marcas, eu não vou citar nomes aqui para não comprometer ninguém, mas quando você pede, principalmente no ramo de alimentação, tá? Você pede um produto no restaurante A, de São Paulo, você vai nesse mesmo restaurante na Bahia, em Manaus ou em Porto Alegre, parece que são pratos completamente diferentes. Eu teve uma época que eu tirei algumas fotos justamente para comprovar isso através de fotos, né? O gosto esquece, não era nada parecido mesmo. Mas é uma coisa que o pessoal acaba não prestando muita atenção e realmente para quem viaja bastante, principalmente, acaba sentindo isso na pele, tá? Eu falo isso com conhecimento de causa aí, porque eu já viajei bastante e já vi isso. E se você começar a viajar, começa a prestar atenção, né? Aí entra tudo, questão de atendimento, políticas de troca. Esse treinamento, essa padronização, que eu acho que é o que faz muito sentido aí para a franquia. E se você não seguir a diretriz, não vale a pena nem ter uma loja, né? Porque você está pagando royalty à toa. Se você quer montar uma loja própria, fica muito mais fácil. Deixa eu só passar para o próximo ponto aqui. A gente, na verdade, como eu falei, a gente está um bate-papo bem gostoso, bem tranquilo. E se for para a gente olhar aqui, dá para a gente ficar até 3 horas da manhã, fácil, brincando, trocando experiência aqui. Tá muito todo mundo tá gostando, elogiando bastante aqui no chat aqui. Uma outra que a gente acabou de comentar um pouco sobre isso, né, que as pessoas acabam não aplicando as campanhas. Então, veio uma diretriz lá da franquia, passa para os franqueados. O pessoal, não, essa campanha eu não vou fazer não, deixa para lá. Se a franqueadora passou essa campanha de alguma forma, é porque ela já deu resultado em algum outro lugar, né? Como o João bem falou aí sobre alguns exemplos de campanhas, algumas diretrizes que o pessoal acaba deixando de seguir, né? É uma coisa que o pessoal tem que prestar muita atenção. Eu vou passar o próximo tópico aqui, João ou Diógenes. Quem quiser comentar, fica à vontade. Não trabalha no negócio, ou seja, aquele investidor que comprou, ele não dá atenção para a loja, ele não fica no dia a dia, acompanha, né? Ele vai aplicar ali na poupança. Você coloca o dinheiro e a aplicação e o dinheiro é garantido. Exatamente. Eu vou pontuar rapidamente, quero que ouvir o Diógenes também. Eu coloquei esse tópico até para trocar uma ideia com vocês e com quem está assistindo. Parece absurdo, parece algo impensável. Como que alguém compra uma loja, compra uma hamburgueria, compra uma franquia de qualquer coisa que seja e não trabalha no negócio? Simplesmente não depende daquilo. Ah, João, eu já ouvi muito isso nos meus atendimentos de expansão, quando eu fazia expansão. Eu falava, João, vou comprar aqui para minha esposa. Ah, vou comprar para minha filha. Ah, vou comprar para o meu filho. Ah, não quer saber de nada da vida? Eu vou colocar ele num negócio aí para ver se vai. Então, a gente ouve isso no dia a dia aí da profissão, a gente acha isso absurdo. E acaba acontecendo tudo errado. Você compra um negócio, coloca alguém que não está interessado em trabalhar ali, às vezes aquilo não é o foco principal de quem pagou e muito menos de quem está dentro. Então é muito importante isso, porque isso reflete no time inteiro, isso reflete nos colegas de rede, isso reflete dos seus colegas de quarteirão. Lá, abriu uma loja de colchões aqui no meu quarteirão, que tem um rapaz lá que não quer saber de nada, abre a loja tarde, não tem hora certa, fecha a loja no horário do almoço, está prejudicando o nosso quarteirão aqui. Então a gente precisa ter, de verdade, um bom senso de colocar isso em consciência e em jogo também nos nossos atendimentos, nas consultorias, para quem está assistindo a gente. Vai trabalhar, meu amigo, você tem que trabalhar sem dormir no negócio. Eu até brincava na minha época de expansão, falei, cara, você tem que pegar um colchonete, colocar no teu escritório e dormir pelo menos uns 3 meses dentro do negócio. Vai trabalhar aí 14, 16 horas por dia, tranquilamente. Então, você vai ter que, em algum momento, dormir dentro da sua loja aí para você ter um pouco mais de agilidade. Então, é uma brincadeira, lógico, mas eu já vi casos. O próprio Flávio Augusto, que é fundador da WhatsApp, que é um dos maiores cases do franchising no Brasil, poxa, ele dormiu não sei quantos anos dentro do trabalho.
dormiu em aeroporto quando viajava. Então, o cara estava 100% ali dentro do negócio, dando sangue. E a gente já vê casos que não são assim. Eu estive contando para vocês rapidamente, recentemente, em uma reunião que eu fiz com um superintendente de shopping, e ele estava super desanimado, porque ele estava fazendo expansão do shopping, mas ele estava recebendo muitos investidores comprando para o filho, para o neto, acreditem se quiser, para pessoas que não iam trabalhar no negócio. E pessoas depositando um dinheiro alto. Poxa, abrir uma loja num shopping hoje é caro, abrir uma loja na rua também é caro. Tudo, dinheiro hoje ele tem que ser muito valorizado. Mas assim, as pessoas simplesmente não trabalham no negócio. Então eu gostaria de ouvir também o Diógenes e um pouco aí de vocês para pontuar algumas coisas e alertar quem está assistindo a gente. Bom, vou falar maravilha aí, João, concordo plenamente, dormir no negócio. Eu venho de uma rede em que o Kumon franqueado, ele literalmente ele é obrigado a operar o negócio, né? Legal. O contrato. Então, são 1.500 unidades no Brasil, então 200 mil alunos, então o sucesso, para resumir, a gente já vê por aí. Óbvio que a gente olha, por exemplo, para grandes redes, por exemplo, você citou o Flávio Augusto, né? O Flávio Augusto é um cara hoje que ele não tem um negócio só, ele tem 3, né? Aliás, tem 4, né? Porque ele tem o WhatsApp, ele recomprou de novo, tem o time de futebol Orlando City, ele tem meusucesso.com, né? E tem a editora também, a Business, que é dele também lá. Uhum. Né? Se você, então, beleza, a gente pensa assim, as pessoas têm que trabalhar no negócio e é importantíssimo. Mas você chega num nível, trabalhando no negócio, entendendo profundamente aquele negócio, dormindo no negócio, igual você trouxe. Para você passar do próximo nível, então agora eu posso ter 2, 3 negócios, vou continuar trabalhando nesses 2, 3 negócios muito, né? Mas como é que eu faço, então, para aquele negócio, já que eu tenho 3? Então, meu amigo, meu conselho é, se você quer ter mais de um negócio e fazer ele performar no mesmo nível do seu, invista em pessoas, né? Aí você vai ter que ter capital também, mas invista em pessoas boas, num nível excelente, e invista em treinamento para essas pessoas, né? Pior do que não treinar é o custo de não treinar, né? Então, essa é a minha dica aí. Vamos passar para o próximo tema. O Reinaldo já colocou aí, esperar clientes de forma passiva. Vou resumir um pouquinho só sobre essa questão de clientes. O cliente é o bem mais importante de qualquer negócio. E existem 2 tipos, né? O João aí é especialista em marketing, 2 tipos de marketing, né? A maneira, um é marketing propriamente dito, que é trazer o cliente de forma inbound, ou seja, de forma passiva, né? Mas você está trabalhando para isso, você está usando as redes sociais, você está usando o seu site, você está usando o Google. De certa forma, você está sendo ativo, mas ele chega via essas ferramentas, né? Via as redes sociais, via seu site, via seus formulários de site, via o Google SEO, o Google AdWords, né? Via remarketing e tudo mais. É o inbound. Agora, esse é o grande erro. Por quê? Se você não preocupar com a forma ativa de buscar cliente, e eu posso falar muito sobre isso, que eu fui telemarketing, meu primeiro emprego foi telemarketing, lá na Telemar, eu vendia um produto que ninguém queria comprar e era de graça, mas eu batia a meta, chamava caixa postal, né, dava muito problema, e aí depois eu fui para o DVI, a antiga internet, que antes chamava DVI, agora é essa internet rápida, né, a mãe aí do Velox, na época que existia. E aí, assim, o que a gente vê hoje? Se você quer ter maiores clientes, você tem que buscar de forma ativa. E como que é forma ativa? É montar uma equipe de vendas. Na sua loja, que eu já tenho os vendedores, então tudo bem, né? Eu não vou falar o nome dessa rede aqui, mas tem uma grande livraria que está agora de concordata aí, ela não faliu, mas ela tá com lojas, mas ela está fechando lojas. E aí eu estava me perguntando, porque a gente tem livrarias ainda que estão performando bem, e essa livraria, ela é a maior, inclusive a parte digital dela ainda é a maior, né? Eu compro o livro dela, eu sou cliente dela, mas eu me perguntei, por que será que as lojas ela não performam, já que ela tem um grande nome? E aí eu fui tentar entender esse problema, e comecei a visitar, né? Fui revisitar as cidades que eu morei, São Paulo, Rio,
Porto Alegre, Brasília e agora Belo Horizonte. Eu compro muito livro, consumo muito. Eu estou sempre nessa livraria. Uhum. Eles têm até um programa de fidelidade bem legal lá, né? Que eu ganho sempre desconto. E aí, assim, eu descobri o porquê que talvez essa livraria tá com problema. Porque os vendedores dessa livraria, eles não vendem de forma ativa. Eles simplesmente deixam lá buscar o livro. Eles não te perguntam se você está procurando um livro, eles não te falam, se posso te ajudar, eu quero, tudo bem, ou então dá pelo menos um boa noite. E aí eu faço um comparativo com uma outra grande rede aqui de Belo Horizonte, que não é de livraria, é de farmácia, é a maior aqui de Belo Horizonte, vou até falar o nome, né? Araújo. Aí, tem tudo quanto é lugar aqui, é igual a Panvel de Porto Alegre. Aí em São Paulo tem vários, Droga Raia e tudo mais. Os vendedores da Araújo estão na porta, já te dão um cartãozinho dele, ó. Eu posso te ajudar? O que você quer? Aonde você está indo? Eles vão atrás de você. Claro que na hora que você fala, não, vou só olhar, maravilha, eles deixam você livre, mas eles já te deram o cartãozinho, que vai dar a comissão deles. Então, buscar o cliente formativo. Pensando em outras redes, grandes redes, por exemplo, eu tenho uma equipe, uma máquina de vendas, eu criei aqui uma máquina de vendas para franquias. Claro que eu não vou vender franquia para qualquer perfil, né? Mas eu tenho pré-vendedores e eu tenho os executivos, os closers. Então, você pode também criar uma máquina de vendas, né? Tem um livro bastante interessante aí que eu vou indicar para vocês para finalizar, sobre como criar essa máquina de vendas, chama Receita Previsível, do Aaron Ross. Legal. Ele é um camarada que criou 100 milhões de dólares na Salesforce, que é um software de vendas também, funil de vendas. Então, fiquei com essa dica aí. Show de bola. Show de bola, maravilha. Bom, deixa eu passar aqui para o próximo tópico aqui, porque, como eu falei, a gente dá para ficar conversando aqui até 3 horas da manhã, fácil. Vou entrar aqui num dos últimos tópicos aqui, que é sobre desanimar os erros e parar de tentar novidades. Na verdade, é tentativa e erro, né? O que acontece bastante, o que eu pude... deixa eu mostrar aqui. Live. A gente está ao vivo aqui também, no Insta lá da NE Estratégia, né? O nome da... Nova Era Estratégia. Isso, da Nova Era Estratégia, NE, para quem quiser entrar, é NE Estratégia, tá abreviadinho aí para facilitar. NE Estratégia. Isso, eu entrei aqui pelo 2022 também. A gente está aqui na Universidade do Logista.com.br/live, tá? Mas deixa eu dar uma pincelada aqui no último tópico aqui para a gente encerrar aqui essa live aí, que é desanimar com os erros e parar de tentar novidade. Eu falo bastante em tudo na nossa vida. Vou colocar uma reflexão para você que está assistindo agora. Pega aquela pessoa que você tem contato, aquela pessoa que tem muito sucesso, aquela pessoa que tem muito resultado, que tem a vida dos sonhos para você, que você vê aquela pessoa, que você admira, que você acompanha ali. Pergunta para essa pessoa se ela teve algum tipo de dificuldade. Ela vai falar, não, eu não tive dificuldade, foi tudo muito simples. O que acontece com essas pessoas? Elas têm um comportamento que ela não desiste ali, ela vai tentando. Ela tenta uma abordagem aqui, não dá certo, ela tenta outra, depois ela tenta outra, e ela vai tentando, e principalmente ela consegue medir o que está acontecendo, ela vai medindo isso aí e vai ajustando, fazendo algumas pequenas correções, e isso começa efetivamente a trazer um resultado muito grande. Então é tudo tentativa e erro. Tentou uma ação, não deu certo, você não vai parar por ali. Você vai continuar tentando, você vai fazer de novo aquela ação de novo, vai fazer uma outra ação em seguida, e até que você comece a ajustar. Então, se você passar durante um mês ali, se você fizer 2 ações por semana, você fez ali ao todo 8 ações ali dentro daquele mês. Tá? Isso é para quem está começando, quem está até com preguiça de trabalhar. Tá? Vou sendo bem sincero, bem franco. Dá para você fazer muito mais do que 2 ações por semana. Tá? Você faz uma ação de parceria, depois você faz uma data comemorativa por semana, depois você faz uma promoção, você liga para os clientes, depois você manda uma lista de transmissão. Então, você consegue fazer muito facilmente, durante o primeiro mês, 8 ações. Dessas 8 ações, o que você vai fazer? Você já vai ter uma noção do que deu certo e o que deu errado. Pega essas ações que deram certo, você começa a tentar potencializar essas ações, tá ok? E você começa a fazer algumas outras ações em seguida. Quando você chegar no 2º, 3º ou 4º mês, você já vai ter uma série de ações bem mais assertivas, você vai ter acertado na veia ali, e isso vai começar a dar um resultado muito maior, muito grande para você. Então, você não pode desanimar com o erro e tentar de fazer novas ações, de fazer novas ações direcionadas ali de marketing dentro da sua loja, tá? Então, não desanima de jeito nenhum, que isso vai te dar um resultado, desde que você mantenha a constância aí ao longo do tempo. Eu vou até pincelar rapidamente, como eu tenho uma expertise em marketing também para
poder compartilhar com vocês. Marketing hoje, a gente vê muito oba-oba, marketing digital, empreendedorismo digital. Isso tem tudo a ver com o tópico, com relação à tentativa e erro. E hoje em dia, pessoal, compartilhando com vocês, o que você fez ontem e trouxe 100 clientes para a sua loja, se você repetir daqui 2 dias, não vai trazer. Isso é fato. As mesmas ações não vão gerar os mesmos resultados. Você pode fazer no mesmo dia do mês, no mesmo horário, no mesmo formato, não vai dar o mesmo resultado. Eu também tenho uma expertise para compartilhar com relação à organização de eventos. Evento é uma ferramenta de vendas muito poderosa, muito poderosa. E eu tenho, os clientes que eu dou consultoria, eu tenho visto resultados fantásticos com relação a eventos, e todo ano um evento tem que ser diferente do outro. Cara, se a gente repetir qualquer coisa que seja no roteiro, já perdeu no terceiro ano, o segundo foi igual ao primeiro, perdeu. Não vai ter mais ninguém no terceiro. Então, tentativa e erro, cara, desanimar com o erro ele tem que te ensinar. O erro, ele tem que te motivar, falar, cara, não deu certo, caramba, o que não deu certo? Vamos lá, vamos pontuar, foi a foto, foi a abordagem, foi o roteiro, foi o script, foi o texto, não sei. Então, você vai começando a destrinchar essa estratégia que você definiu em táticas. Ok, vamos mudar agora a abordagem, vamos mudar o script, vamos mudar o roteiro, vamos mudar a foto, vamos mudar o texto. E quem lida com vendas, todo santo dia, é um dia diferente, é um dia novo, é um roteiro novo, é um script novo. Então, quem é empresário é vendedor, se não é vendedor, corra estudar, se formar como um vendedor, e quem é vendedor é empreendedor nato, todo dia tem que se reinventar, é a meta do dia. A meta do dia não necessariamente é aquela produção de grana, tem que faturar tanto hoje. Cara, metas pequenas, a gente falou de metas durante nossa preparação da live de hoje, você tem que definir metas pequenas, metas inteligentes. Poxa, eu vou fazer 30 ligações, eu vou fazer 15 e-mails, eu vou fazer uma live, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, você faz metas pequenas que você sabe que dá para fazer, isso vai te motivar muito. Fala, cara, consegui. Na hora que você conseguir, você vai se automotivar, você vai ter aquele gás e as pequenas metas, elas vão ajudando você a definir melhor essas tentativas que você vai fazendo. Então, não desanime nunca. Acho que essa palavra desânimo você tem que cortar do seu dicionário. Maravilha. Só para fechar essa parte, excelente aí, João. Eu tenho um índice aqui, né, não só aqui, mas tem esse índice também de várias franquias da que eu trabalhei também, mas principalmente aqui, que eu estou medindo, né? A gente tem um índice de 1% de conversão. Então, assim, se a gente pegar 1% de conversão, no universo de 100 leads, a gente vai converter 1. No universo de 1000 leads, a gente vai converter 10. Então, meu amigo, lojista, vendedor, gestor, se motive com o não. Porque para você, no nosso mercado, por exemplo, aqui, para mim, para eu vender, né? Tem mais um parceiro aqui na minha rede, mais um franqueado. Para eu vender 10 franquias, eu tenho que ouvir 990 nãos. Então, cada não que a gente escuta é mais uma motivação, é mais uma força para a gente poder buscar algo novo, melhorar um processo, melhorar nossa forma de venda, melhorar nosso processo interno, melhorar toda a nossa geração de valor para que a gente possa ouvir um sim. Então, é isso aí. Maravilha, show de bola. Bom, para finalizar aqui, eu vou ter uma proposta para você que está assistindo aqui, tá? Só para a gente já finalizar com chave de ouro. E eu tenho certeza que amanhã, tá? Ou segunda-feira, se você não for funcionar a sua loja no final de semana, eu tenho certeza que segunda-feira você consegue fazer alguma coisa diferente, alguma coisa dentro de tudo que você viu aqui, de todo esse bate-papo aqui. Eu tenho certeza que você consegue pegar pelo menos uma coisa de tudo que você viu aqui. E olha que a gente falou muita coisa bacana, muita coisa legal. O Diógenes compartilhou muita coisa bacana com a gente. O João também jogou muita coisa legal aqui na conversa. Eu coloquei alguns exemplos também. Eu tenho certeza que você que está assistindo, você quer mudar, você quer realmente fazer a coisa acontecer, não quer parar de ficar reclamando de política, do superintendente do shopping, da franquia. Pensa o que você consegue aplicar a partir de segunda-feira. Pensa em uma ação. Não pense em querer tentar modificar a sua loja, transformar a sua loja da noite para o dia. Pense em uma ação prática que seja datas comemorativas, tá?
Eu vou até fazer melhor, tá? Geralmente essas aulas elas são abertas para são fechadas para a universidade. Eu vou realizar na segunda-feira uma live aberta, então vou falar sobre as datas comemorativas. Vou te desafiar. Pega uma data comemorativa e aplica já na semana que vem. Eu tenho certeza que você vai começar a colher os frutos disso e você vai começar a melhorar seu resultado imediatamente. E eu não estou falando que você vai ter que investir 200, 300 reais em marketing. Você vai pegar uma data comemorativa. Se você não tiver dinheiro para investir, você vai fazer um post. Eu vou te ensinar onde você vai fazer um post. Você vai jogar isso nas redes sociais e vai mandar para a sua lista de contatos do WhatsApp. Eu tenho certeza que isso vai te dar resultado. Deixa eu passar aqui então para o João, para despedir ali, para fazer as considerações finais e despedir. E depois a gente passa para o Diógenes, volta para mim para encerrar a live. Combinado? Boa, legal. Eu vou aproveitar a oportunidade aqui, agradecer demais o espaço que o Reinaldo está passando. Tenho acompanhado o Reinaldo há algum tempo já, conteúdos fantásticos. Por favor, não parem de acompanhar o Reinaldo. Diógenes é um cara que eu admiro bastante, tive a oportunidade de estar com ele na BF ano passado, lá na Feira de Franquias. A gente trocou umas ideias, a gente até colocou alguns projetos na mesa rápido ali, a gente precisa retomar umas conversas também. É um cara fantástico, acompanho o Diógenes também, convido todo mundo aqui a acompanhar a trajetória, que é um profissional fantástico do nosso mercado. E eu vou deixar mais uma vez aqui por ter entrado um pouco depois, porque eu estou com reforma aqui no apartamento e a gente estava recebendo material de construção agora à noite. Então, assim, eu vou deixar uma compensação para todo mundo que está assistindo, que ficou até o final por consideração. Eu tenho um livro que eu estou disponibilizando gratuitamente o download para vocês, um livro que se chama As Maiores Mentiras sobre Franquias que Você Insiste em Acreditar. É muito bacana, tem tudo a ver com o papo de hoje, porque são muitos erros que a gente vê ali que ocasionam gafes aí no mercado, que eu fui pegando durante todos esses anos, compilei isso num livro e coloquei aí para o pessoal fazer download. Depois, quem puder, papel e caneta na mão aí anotar, anota aí o site da Nova Era Estratégia, novaeraestratégia.com. Para você, ali na home já tem o pop-up do livro, download gratuito. Então, você deixar ali seu nome, seu e-mail, cadastro de 10 segundos, você consegue receber esse livro no e-mail. Então, fica aqui um presente aí para o pessoal, download gratuito, livro bacana. A gente já passou dos 200 downloads aí, tem um mês que eu disponibilizei o lançamento. E fica aqui um presente aí para todo mundo, baixem o livro também. Quem puder acompanhar as redes sociais da Nova Era Estratégia, nós temos todos os canais disponíveis aí, tem podcast, tá no Insta, tá no Face, temos todas as redes sociais possíveis para compartilhar conteúdo com todo mundo. Nós temos um canal no YouTube, onde a gente sobe também conteúdos relevantes aí também para marketing, para franquias, para empreendedorismo, para o pessoal acompanhar. Então, agradeço demais o espaço aqui do Pequeno Jabá, mas deixar esse presente para o pessoal baixar o livro também. Show de bola, obrigadão. Diógenes? Maravilha, obrigado, Reinaldo, aí, pelo convite, um amigo, né, do nosso setor aí, tanto do franchise quanto do varejo, do comércio. Maravilha aí, João, prazeraço estar aqui com você, um amigo também, profissional exemplar, acompanho você em todas as mídias, todas as redes, né, o curso também que você tem lá, depois, né, o pessoal que procurar aí Nova Estratégia, o João também tem um curso, então, profissionais aí de excelência andando com tubarão. E aí a minha dica é essa, se você, o Reinaldo falou aí no começo, se você quer, né, não só ter sucesso, né, eu acho que a gente não está falando só de sucesso financeiro, mas também sucesso, ande com tubarões, pessoas que fazem bem para você, que vão te trazer conteúdo, mas vão te trazer alegria e felicidade também no convívio, pessoas de bem, pessoas do bem. Fazendo uma pequena também propaganda, vocês podem entrar no meu site, não no meu site propriamente dito, mas, né, do www.exponencialcursos.com.br, vai inaugurar agora, semana que vem, aqui em Belo Horizonte, no Buritis, na Avenida Mário Werneck, então, curso livre lá, a gente está com desconto também, se vocês entrarem no site, a gente está com desconto de inauguração para quem fizer matrícula, é focado em crianças, jovens e adolescentes, são 4 cursos, empreendedorismo para criança, robótica, matemática e inglês, entre no site da www.exponencialfranchise.com.br e aqui na nossa rede de franquias, caso vocês queiram, né, conhecer um pouquinho mais também sobre a Vers Contabilidade, www.verscontabilidade.com.br. Muito obrigado, Reinaldo, obrigado, João, boa noite aí para vocês, vamos juntos aí nessa caminhada.
Show de bola. Eu vou agradecer imensamente. Na verdade, tá? A gente está com a Universidade do Logista, toda semana tem um conteúdo novo para os assinantes. E a gente já tem hoje mais de 30, até entre 30 e 40 horas de conteúdo extra. Tem uma palestra bem bacana do João lá. Vai ter essa live, vai ficar disponível lá para quem quiser ver depois. Raul Candeloro, Marcelo Caetano, Marcelo de Elias. Vai ter conteúdo do Rick Chester também, de uma palestra que ele deu aqui no evento 2022. Então, é um conteúdo, vai ser uma Netflix para quem é lojista. Na verdade, vai ser não, já é uma Netflix para quem é lojista e para quem quer melhorar o resultado, tá? Você tem uma mensalidade, R$ 97,00 por mês. Se você não recuperar o dobro, o triplo desse valor investido com o que você vai aprender lá, eu devolvo 5% do seu dinheiro, tá? Então, uma coisa bem prática, bem útil. Nesse processo de lançamento da Universidade do Logista, a gente está oferecendo 30 dias de graça para quem quiser experimentar. Então, você pode descer, rolar a página um pouquinho aí. Você pode, deixa eu só voltar aqui para a minha imagem aqui. Então, você consegue assinar, você consegue experimentar por 30 dias. A cada 15 dias, a gente tem uma palestra contando, uma aula explicando sobre os próximos 15 dias, o que você vai fazer de ação diferenciada. Tem um tema principal, esse primeiro mês o tema foi planejamento estratégico para lojistas, de uma forma muito simplificada. E o próximo tema agora, qual que vai ser? Os próprios lojistas da universidade vão escolher. Então, a gente tem uma série de temas, eles vão escolher os próprios alunos, o que eles querem ver no próximo mês, ou seja, o que eles estão tendo de dificuldade hoje e o que eles querem aprofundar no mês que vem. Então, vai ser uma forma muito simples e muito prática de entregar muito conteúdo e de entregar muito valor. Então, está na dúvida? Entra lá, universidadedologista.com.br, descendo a página que você está vendo aqui agora, você consegue já acessar e experimentar aí por 30 dias todos, 100% dos conteúdos que estão lá, tá? Segunda-feira vai ter uma aula, então, estou me comprometendo aqui com você que está assistindo agora, vai ser uma aula aberta para todo mundo, sobre o que você pode fazer para os próximos 15 dias de datas comemorativas. Fechado? Quero agradecer mais uma vez, Diógenes, João, obrigado imensamente pela presença de vocês. Vocês que estão participando aqui, obrigado imensamente por dedicar esse tempo aí para vocês. E qualquer dúvida, manda mensagem aqui, consegue mandar uma mensagem, a gente vai responder todas as mensagens agora, todas as dúvidas aqui, a gente vai responder uma por uma aqui. E até a próxima live. Mais uma vez, obrigado e parabéns para você que estava assistindo aqui. João, Diógenes, grande abraço, bom final de semana aí para todo mundo. Posso só fazer um adendo aqui, só para fazer um último convite para o pessoal. Diógenes falou no curso que eu desenvolvi, só para contar para os parceiros que estão assistindo a gente, é um curso onde eu ensino o passo a passo para preparar o negócio para virar franquia. Então, se você já é lojista, se você tem um negócio aí, você está assistindo a gente e você tem potencial, acredita que o seu negócio é replicável e você quer preparar o seu negócio para virar uma rede de franquias no futuro, eu tenho um curso. Reinaldo, eu vou me comprometer aqui com você também, com a sua audiência, da gente montar uma oferta para quem assistiu, vamos montar uma condição bastante interessante e vamos levar esse curso para quem está assistindo a gente também. Perfeito, show de bola, obrigado. Eu já me comprometo com você e com a sua audiência da gente montar uma oferta especial para quem assistiu a live. Legal, depois então todo mundo que está entrando, se cadastrando aqui, aqui na parte de cima, aqui, eu não sei se vai estar nessa parte aqui de cima ou nessa parte de cima aqui, você tem um link ali que você clica para ser lembrado das próximas lives pelo WhatsApp ou pelo Messenger. Então, depois eu mando para todo mundo que se cadastrar lá uma oferta diferenciada do curso. Muito bacana. Ele já tem longa data, a gente começou a se falar tem pouquíssimo tempo, mas eu já sou fã do trabalho dele há muito tempo já. E então, ou seja, eu chamei ele não é à toa, ele tem um conteúdo muito bacana, tem um conteúdo muito forte para entregar, é por isso que ele está aqui, e já provou aí para todo mundo que tem um conteúdo muito bacana. Sigam também a NE Estratégia lá no Instagram. Então, a gente vai ter a oportunidade de falar muitas e muitas vezes aí, tenho certeza. E obrigado pela oferta, viu, João? Valeu, pessoal. Eu que agradeço. Boa noite, bom final de semana para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Boa noite.